Essa é a 36ª aula do curso. Nosso tema hoje é Thuja occidentalis. É um medicamento que tem algumas indicações clássicas, a começar transtornos da vacinação, da supressão da gonorreia e das verrugas. Desde a matéria médica de Hering já consta lá caso de imbecilidade, de olhar vago e de idiotia após a vacinação de varíola. Um efeito que consta na matéria médica, ela simulou que tinha insanidade mental e atribui agora a insanidade verdadeira ao fato de ter simulado. Isso é muito interessante por atribuir uma importância à simulação, que depois vem com culpa transformar num distúrbio psiquiátrico. A vacina é um conjunto de micro-organismos patogênicos, mortos ou atenuados, introduzido no organismo e com isso gera uma resposta imunológica capaz de prevenir o aparecimento daquela enfermidade quando a pessoa entra em contato com aquele micro-organismo. Vocês percebem a semelhança dessas duas questões? Eles estão falando de uma mesma coisa. A doença evoluiu para uma estruturação, ao passo que na vacina o germe, momento microscópico, atenuado, evoluiu para impedir o aparecimento. Essa prevenção é importante porque Thuja tem esse potencial. Ela se sente obrigada a pensar em tirar a própria vida, mas sente o pecado do ato. Para evitar isso, deseja a severa repreensão do hospício. Estamos lidando aí com a prevenção. Podemos tomar esse conceito de uma forma mais abrangente. Desde Lyrium tigrino, pela questão dos deveres imperiosos e outros medicamentos, a questão aqui é a capacidade de prevenir. Ela deseja a repreensão do hospício. Isso pode ter uma variedade grande na clínica, admitir que um recurso previne um fato muito mais grave. É essa a ideia. Por isso que, se existe um fator que previne, esse fator também pode desencadear a doença. Isso é lógico, Thuja tem essa mentalidade. Ainda dentro desse mesmo eixo, temos o seguinte efeito patogenésico. Anseia pelos ofícios da igreja para banir seus pensamentos pecaminosos de suicídio. Como é que ela vai fazer então com a repreensão da igreja? Ela vai banir. Esse eixo tende para essa estratégia do banimento, isso da exclusão, da expulsão, do impedimento que aquilo tenha curso no seu pensamento e no seu organismo. Esse é o conjunto de alterações com a ideia de prevenir, evitar e banir aquele fator que pode desencadear o problema, que levam a uma patologia. Deixando esse grupo aqui em repouso, vamos para outros efeitos. Egoísmo. Se considera ou se sente um ponto central em torno do qual tudo deve girar, e isso lhe traz uma grande autossatisfação. Ser o centro tem a ver com a convergência. A ideia de convergir, eu acho que é fundamental para a compreensão da dinâmica de Thuja. Satisfação é, entre outros significados, quando se alcança o que deseja ou aquilo que se espera. Quando você tem uma experiência, tem contato com alguma coisa e aquilo passa a orbitar em torno de você, fazendo parte do seu eu e da sua trajetória, aquilo traz consequências, resultados esperados ou indesejados. Ele tem um efeito muito interessante associado com isso. A sua transpiração, às vezes, tem o odor adocicado e, às vezes, o odor de alho. O adocicado é aquilo que atrai quem está por perto e o de alho é aquele que espanta. E espanta de tal forma que vocês sabem que o alho, em certas tradições religiosas, é considerado um antídoto para a influência dos maus espíritos. Nós temos agora um sentido um pouco inverso. Ao invés de atrair, é Thuja que gira em torno de alguma coisa. Daí nós temos a devoção fanática, que é exatamente isso. O fanatismo é aquela
persistência obstinada de uma supervalorização de algum elemento, de alguma ideia, de alguma crença ou doutrina. Reflexões prolongadas a respeito das coisas pequenas mostra que agora ele está caminhando nesse sentido de valorizar o fator externo, está se debruçando, está se demorando nas questões miúdas. Isso vai fazer com que ele se torne um sujeito escrupuloso, que é uma marca importante dessa matéria médica. Ele vai andar em círculos, mostrando que alguma coisa o faz girar em torno de um ponto ou de nada. Tuia é uma planta que os galhos e os ramos vão formando uma figura concêntrica, como se seu corpo fosse sustentado por asas e pode correr milhas num tempo muito curto. Uma derivação da ideia de convergir, de concentrar-se, de agregar, que está se projetando dessa forma. Agora, caminhando para o polo negativo, nós temos que destacar que ele piora por música, e isso é importante nessa matéria médica. Música é um conjunto de sons que se agregam, que se compõem com uma certa ordem, mas no polo negativo, essa convergência de coisas pode ser fora de ordem, fora de harmonia. Talvez seja aí um exagero, um extremo do polo negativo. Tem temor de infortúnio com escrúpulos fantasiosos que parecem ir do abdômen para o coração. E isso lembra um outro efeito, que é o medo de apoplexia, acidente vascular cerebral. Então são coisas ligadas com a circulação. O círculo, a circulação, a forma como ele organiza as coisas em torno de si, fazendo um círculo ou uma circunferência, é um dado relevante do medicamento. Ele vai mostrar uma notável indiferença pelo sexo oposto, o que já caminha para também o extremo do polo. Ao invés de atração, ele vai mostrar uma aversão, vai evoluir para um estar averso a tudo, não é mais o centro de nada, ele tem aversão a tudo, e a sensação de alma separada do corpo. O que é muito interessante, porque o corpo e a alma formam uma unidade, eles têm um vínculo muito forte, e Tuia tem a capacidade de achar e de se sentir e de promover uma separação da alma com o corpo, o que mostra exatamente o oposto do polo positivo. Vocês fiquem bem atentos, memorizem bem alguns efeitos, valorizem esses dados. Eu coloquei aqui o que é o mais peculiar do medicamento. Nós podemos trabalhar, enfim, em resumo, com a ideia da convergência, que procura atrair todos de uma forma harmônica, ou que num determinado extremo do polo positivo levaria a atrair tudo, independente de harmonia, de ordem, vai ser o centro. O que interessa é fazer com que tudo se refira a ela, tudo convirja para ela, e assim vai lhe dar uma satisfação muito grande, um prazer muito grande. Os mecanismos para promover essa atração e chegar à satisfação podem variar ao extremo. O que importa é que esses mecanismos levam ao êxito da convergência ou levam a uma ruptura e trazem consequências nocivas. Essas duas coisas estão bem amarradas. É um fator que pode prevenir ou pode provocar para o bem ou para o mal, para a saúde ou para a enfermidade. Por isso que a vacina funciona. A vacina atenua esses elementos que poderiam provocar um grande problema e transformam num benefício preventivo. A ideia principal é essa. Então, converge tudo para a administração de Tuia. Vamos continuar no próximo vídeo com um caso clínico de Tuia occidentalis. Até breve, muito obrigado.